Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Espaço Digital, canal 100% voltado para a tecnologia. Cláudio Vaz aqui de volta para mais um vídeo e hoje a gente continua a segunda temporada da série Aprendendo Tudo sobre Docker. No vídeo passado eu falei sobre conceitos fundamentais, sobre o que é o Docker, a diferença entre máquina virtual e container, então essa é uma série para você que realmente quer aprender Docker sem enrolação. Tenho certeza que você vai sair dessa maratona Docker que a gente está fazendo, já mexendo, já, enfim, meio que já dominando assim para você poder seguir em frente com os seus estudos e quem sabe aplicar ele no seu dia a dia, porque o que a gente vai passar aqui hoje, o que a gente vai falar hoje, vai ser bem legal, tá bom? Então fica comigo até o final do vídeo. Toda vez que eu peço isso, se você percebeu, eu não estou enrolando, é porque realmente você vai sair do vídeo com algum tipo de aprendizado, tá? Mas antes, se você gostar do vídeo, se inscreve no canal, curte, compartilha com quem você achar que esse vídeo possa ser interessante. O canal está crescendo, o seu like, o seu compartilhamento me ajuda demais aqui na plataforma, me ajuda a divulgar os vídeos do canal na plataforma, ok? Bom, vamos lá então, vamos falar um pouquinho hoje sobre Docker, vamos lá. No vídeo passado eu falei sobre fundamentos de Docker, sobre conceitos, sobre a diferença entre máquina virtual e container. Mostrei também o Docker Hub, que é muito importante para quem trabalha com Docker. Hoje, dando continuidade ao que nós falamos no vídeo passado, eu vou mostrar o Docker na prática, ou seja, eu vou mostrar uma versão do Docker para desktop instalada no meu MacBook, você pode instalar no seu MacBook também, ok? E eu vou mostrar, finalmente, eu vou entrar em linha de comando. Então assim, galera, para quem trabalha com Linux, para quem trabalha no dia a dia com linha de comando, que é o meu caso, eu vou tentar fazer sem corte, e é claro, eu não vou me lembrar de todos os comandos, então em algum momento eu posso dar uma rateada, é natural isso. Isso acontece todos os dias, tá? Então a gente vai fazer, eu vou passar a mostrar para vocês o Docker na versão desktop para o MacBook. Você pode instalar tranquilo, vai rodar. É claro que não é um ambiente profissional, né? É um ambiente para desenvolvimento, é um ambiente para você fazer um laboratóriozinho, criar seus containers. E a gente vai entrar depois no Bash do Mac, eu uso o MacBook, e aí a gente vai executar vários comandos Docker. Eu vou tentar explicar o máximo que eu puder, um a um, para que as coisas façam sentido para você. Então, se você está afim de aprender Docker de verdade, sem enrolação, e você chegou no canal agora, está conhecendo o canal agora, dá uma olhada no vídeo passado, volta lá no vídeo passado, assiste, para que a gente possa fundamentar o conceito em você, e depois você volta nesse vídeo e assiste o vídeo também. E no terceiro vídeo, como eu falei no primeiro, nós vamos entrar no conceito de cluster, nós vamos falar sobre Docker Swarm. Eu já tenho Docker Swarm no canal, tenho 2 ou 3 vídeos, porém, como a gente está fazendo uma maratona Docker, né, dividida em episódios, o terceiro ou quarto episódio, se não der para falar tudo que eu tenho para falar aqui hoje, para mostrar para vocês, no terceiro ou quarto episódio eu vou falar sobre Docker Swarm, e aí vocês vão ver uma parada bem legal, ok? Então vamos lá, o que a gente vai ver em linha de comando? A gente vai aprender alguns comandos básicos de Docker, a gente vai ver quais são os containers que estão rodando. Nós vamos ver quais são as imagens que a gente tem localmente na máquina. Nós vamos fazer um download, um Docker Pool a partir do Docker Hub para a nossa máquina, um container de Nginx, que é um servidor web. Depois a partir dessa imagem, a gente vai gerar um container e a gente vai testar e ver esse negócio funcionando, tá? Hoje nós não vamos falar em aplicações baseadas em cluster. Nós vamos dar um exemplo de uma aplicação monolítica. O que é isso? É uma aplicação que tem apenas um container entregando o teu serviço, tá? Mais à frente, nos próximos vídeos, a gente vai falar sobre cluster, sobre distribuição, sobre load balance, como é que você faz isso no Docker Swarm. Mas hoje a gente vai ficar nesse conteúdo. E além do Docker na versão para desktop, eu vou mostrar uma aplicação chamada Portainer, que é um gerenciador de container também, muito legal. Tenho 1 ou 2 vídeos no canal falando sobre ele. E ele tem integrações com outras ferramentas, inclusive integração com o cluster do Kubernetes. Eu ainda não consegui fazer, porque eu, aliás, estou para trazer Kubernetes para o canal, já tem muito tempo, tá? Então eu vou virar para cá, vou abrir o Docker na versão desktop, já está aberto, vou mostrar para vocês, e vou deixar na descrição do vídeo o link para você baixar, se você ainda não tem. Claro que você vai pesquisar, você vai achar, mas eu vou deixar a descrição e vou deixar também na descrição do vídeo o link para você baixar o Portainer. O Portainer que vocês vão ver rodando, ele vai estar rodando no container dentro do meu MacBook aqui, bem legal, tá? Então a gente vai virar para cá, depois eu vou entrar na linha de comando
e por final, para a gente poder fechar o vídeo, eu vou mostrar para vocês o Portainer. Galera, fica ligado, preste atenção, tem muita coisa legal. Vamos lá então. Bom pessoal, essa aqui é a versão do Docker para desktop, tá rodando aqui no meu MacBook, modelo M1, mas você pode botar para rodar no seu MacBook também sem problema nenhum. A única coisa que eu não fiz aqui ainda, e aliás foi o que eu disse no início do outro vídeo, do primeiro vídeo, o episódio 1, é que o Docker ele foi concebido para rodar em ambiente Linux, em ambiente de macOS, que na verdade acaba sendo mais ou menos um Linux, tá? Então se você for colocar para rodar em Windows, eu não posso garantir para você qual tipo de experiência que você vai ter. Eu acredito que vai funcionar assim, tá bom? Então nesse momento a gente vai rodar com uma versão para MacBook, tá? Esse aqui é o Docker que a gente tem, está instalado, o serviço está rodando aqui em cima, ó. Tá vendo? O dashboard, tem algumas coisinhas aqui. E aí ele faz o gerenciamento de containers aqui. O que nós temos aqui olhando em primeira mão? Eu tenho 2 containers rodando, tá vendo? Eu tenho o Uptime Kuma, que é uma ferramenta de monitoração que eu baixei aqui no canal, tem vídeo no canal, e tem o Portainer, que é exatamente o outro gerenciador de containers que a gente tem. Essa interface do Docker, ela tem também integração com algumas extensões. Eu cheguei a baixar uma extensão do OpenShift, que é um gerenciador de containers também da Red Hat, mas aí não fui adiante, não continuei com as pesquisas. E tem também o Portainer, que eu vou mostrar para vocês já já. Por acaso, eu também consigo fazer integração de dentro do Docker direto com a interface do Portainer, mas eu estou com o Portainer separado aqui para mostrar para vocês no final, ok? Bom, eu tenho aqui os containers, né, o que está rodando. Se eu desmarcar isso aqui, ele vai me mostrar o que está rodando e o que não está rodando. Então ele mostra tudo, ó, tá vendo? Aqui está verdinho, está como running. E o outro aqui está como esse exited. O que é esse status exited? Toda vez que você sai de um container, se você não der um comando prévio, quando você vai subir ele, se eu não me engano é o "-d", que é o detached, ele encerra o container, ou seja, ele para o container, tá? Isso inclusive eu falei no primeiro vídeo, que é sobre como funciona o container, os conceitos básicos de um container, mas eu vou falar um pouquinho hoje também, quando a gente entrar em linha de comando. Então nesse caso aqui, eu coloquei para exibir tudo, ó. Se eu marcar aqui Only Show Running Containers, ele vai me mostrar só o que estiver rodando, tá? Então esses são os containers em si. Aqui ele mostra o nome da imagem, aqui o serviço, e aqui ele mostra a porta em que esse serviço está rodando. Então esse Uptime Kuma está rodando dentro da minha máquina, na porta 3001, tanto externa quanto interna, tá? O que são essas 2 portas aqui, ó? Isso aqui quer dizer o seguinte: a porta da esquerda é a porta que você consegue acessar o container para o mundo. No meu caso, o mundo se resume à minha máquina. E a outra porta, depois dos 2 pontos, é a porta que está respondendo dentro do container, tá? A gente vai ver isso na prática quando nós subirmos o container de Nginx. O Portainer aqui é a mesma coisa. Esse aqui é o ID, esse número aqui, ó, é o ID do container, tá? Aqui é o nome da imagem, de onde ele veio, e aqui a porta externa e a porta interna. E aqui o tempo que eles estão rodando. Por que 41 minutos? Porque esse negócio está parado aqui na minha máquina há muito tempo. Então eu precisei subir o Docker na versão desktop para poder fazer o vídeo para vocês. Então esse aqui é o tempo que eu subi a interface. Ele tem aqui as imagens, né? São as imagens que a gente baixa lá do Docker Hub. Então ele mantém a imagem aqui local na sua máquina. Até nem tem muita coisa assim, né? Nem tem tanta coisa. E ele tem também esses volumes. O que são esses volumes aqui? Toda vez que você cria um container, ele cria para você uma espécie de... é um diretório, na verdade, que fica dentro do /lib. Depois eu vou mostrar para vocês onde fica isso lá na interface de linha de comando. Então, esses volumes aqui, eu posso até depois chegar aqui e deletar, porque tem muito container aqui na minha máquina que não está rodando, tá parado, então não tem sentido. Mas isso é papo para outra hora, ó. Ele já marca aqui para mim o que está em uso, tá vendo? Do que é o Portainer e o Uptime Kuma, tá bom? Eu estou falando aqui para vocês em container, volume, imagem. Eu acho que quando eu for para a interface de texto, por incrível que pareça, eu acho que isso vai fazer mais sentido. Aqui eu criei esse Dev Environment. Você pode criar um novo ambiente, tá vendo? Você pode criar um ambiente aqui, você pode, por exemplo, dar acesso a... criar grupos aqui dentro, dar acesso, enfim, tem uma série de coisas que você pode fazer. Dá um create aqui, novo ambiente, tá vendo?
Enfim, esse aqui é o Docker na versão desktop, ok? Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai abrir o Bash e vamos aqui para a nossa linha de comando. Vamos lá, trouxe para cá, vamos lá. Bom, primeira coisa que o primeiro comando que a gente vai dar, todo comando Docker obviamente começa com Docker. Então vai anotando aí, pessoal. Se vocês acharem necessário, eu posso depois criar um TXT e disponibilizar o link aqui no canal. Mas por hora, quem quiser anotar, vai anotando aí. Eu vou tentar explicar o máximo que eu puder. O primeiro comando que a gente vai ver é o Docker PS. O comando Docker PS, que vem de Process, que é o mesmo PS que a gente dá no Linux, que a gente executa no Linux, ele me traz os comandos, os containers que estão em execução na minha máquina nesse momento. Quando eu digo minha máquina, eu digo no ambiente, tá? Poderia ser um servidor, poderia ser uma VM na cloud, enfim. Mas, no caso, o meu environment, o meu ambiente é local, aqui no meu notebook. Então, o comando, repetindo aqui, Docker PS, ele me traz os containers que estão em execução. Quais são as informações que a gente tem? São exatamente aquelas informações que nós vimos aqui, ó. Olha só. O primeiro container, ele começa identificando o ID desse container, a identificação. Depois ele me diz qual foi a imagem que gerou, exatamente isso aqui, ó, a imagem, tá vendo? Depois ele me diz que ele foi criado há 11 meses, né? Esse container foi criado a partir da imagem há 11 meses. Ele me dá o status, quanto tempo ele está de pé, e ele me dá as portas, que foi o que eu estava dizendo para vocês agora há pouco, a porta externa e a porta interna. Bom, ok. Docker PS. Se eu colocar um "-a", esse "-a" é de all, tá? De tudo. Então, o Docker PS "-a", ele vai me mostrar todos os containers, que são exatamente isso aqui, ó. Como se eu desmarcasse isso. Ele me mostra tudo. O que está em execução e o que está como exited. São containers que já se encerraram. Aqui, ó. Tá vendo aqui o status? Ó, exited, tá vendo? Ou seja, eu só tenho esses dois containers rodando, tá? Muito bem. Se eu quiser listar, por exemplo, só as imagens, que são aquelas imagens que eu mostrei no primeiro vídeo que a gente baixa lá do Docker Hub, eu vou digitar Docker Images. Fácil, tá vendo? Ele me mostra as imagens aqui, ó, o que eu tenho, o que eu não tenho, tá? O ID da imagem, a tag dela e o tempo, prazo em que ele foi criado. E uma coisa muito interessante, olha o tamanho dessa imagem aqui, pessoal. Ou seja, um container de Debian, que tem um vídeo no canal falando sobre isso, ele tem 139 megas de tamanho. Então, a imagem de um para que você vai gerar um container, ele tem 139 megas. Olha o tamanho disso aqui. Considerando que você vai baixar um sistema operacional todo para você criar uma VM, você bota aí 5, 6, 7, 8 gigas de sistema operacional como um todo, tá? Falando um pouquinho sobre o container, como é que a diferença, eu falei, aliás, no primeiro vídeo, por isso ele é tão pequeno, tá? Lembra que no primeiro vídeo eu falei a diferença entre o container e uma máquina virtual, que o container ele leva somente os arquivos necessários, as bibliotecas necessárias para que a tua aplicação suba, porque ele foi criado, a concepção foi criada a partir do microserviço, ou seja, o importante é que o teu serviço lá, o seu servidor web, seu banco de dados suba. Por isso ele é tão pequeno, ele não leva o sistema operacional como um todo. Então aqui a gente já vê isso bem claro no tamanho do container, ok? Bom, então tá. Então agora o que a gente vai fazer? Vamos começar a brincar. Vamos fazer com o tal seguinte comando, docker search nginx. O que eu estou fazendo aqui? O docker search, literalmente falando, ele vai fazer uma busca. Quando eu executo esse comando docker search nginx, o Docker já entende que ele vai ter que buscar isso aqui dentro lá do Docker Hub, no repositório público, a string que eu coloquei. Então eu pedi para ele buscar no Docker Hub o Nginx, que é um servidor web. Eu vou clicar, eu vou apertar o Enter, ele vai fazer uma busca e vai me trazer tudo que ele achou relacionado ao Nginx. Olha lá, tá vendo? Então eu tenho bastante coisa. Eu tenho aqui o oficial, a imagem, desculpa. Então ele busca as imagens para você, e a partir dessa imagem você vai gerar o seu container. É essa forma que você tem de fazer. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste. Eu vou fazer duas coisas. Quando você baixa a imagem local, depois você precisa gerar o seu container. Aí você baixa a imagem local e você
gera o seu container, ok? Só que se você não der o comando de docker pull, você simplesmente der o comando docker run e o nome do serviço que você quer, da imagem, ele vai procurar localmente na sua máquina, porque você ainda não baixou, e automaticamente ele vai no Docker Hub e vai trazer para sua máquina. Então vamos lá, docker pull, vamos fazer primeiro docker pull, tá? Nginx, porque eu já sei que eu tenho um cara aqui chamado Nginx. Eu poderia executar isso aqui, ó, tá? Só que é uma imagem que eu não usei. Na hora de subir o container, vocês vão ver a quantidade de parâmetros que a gente tem que passar, ok? Então eu já testei esse aqui, eu sei que vai funcionar. Docker pull Nginx, ele vai baixar. Provavelmente eu já devo ter, olha, ele está fazendo download, tá vendo? Isso aqui são fragmentos da imagem. Por que fragmentos, hein? Lembra que eu comentei que um container contém libs suficiente para que o teu serviço possa subir, tá? Não interessa para ele o sistema operacional. Inclusive depois a gente vai logar no container e a gente vai perceber que muitos comandos do Linux não estão disponíveis exatamente por isso, porque ele não leva todo o sistema operacional. Ok, vamos agora dar um Docker Images aqui e vamos ver se a nossa imagem está aqui dentro. Ó. Nginx, está aqui, tem até duas, tá? Essa foi o que a gente baixou agora. Foi qual que a gente baixou? Foi essa daqui, ó. Nós baixamos essa imagem aqui, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Lembra que eu disse a vocês, deixa eu limpar a tela e vou aumentar um pouquinho o tamanho da fonte, acho que fica um pouco melhor. Vamos lá. Bom, nós baixamos aqui, repetindo o comando, para ver o que a gente tem de imagem. Vamos fazer o seguinte, nós baixamos essa imagem, agora já tem até mais de uma, galera, tem 3, ó. Eu vou fazendo os vídeos e vou deixando aqui, depois eu vou apagar. Vamos fazer o seguinte, vamos apagar uma imagem dessa, para a gente poder fazer uma limpezinha. Qual é o comando para apagar uma imagem? Docker RMI e o nome da imagem. No caso eu vou colocar o ID, tá? Fica melhor. O que ele disse? Ah, tá. Ele está dizendo que está em uso e para apagar tem que forçar. Então eu vou colocar um "-f" no final. Vamos lá. Ele vai apagar, tá vendo? Ele desmarcou, untagged, e ele deletou. Vou apagar mais uma, mas antes eu vou dar um Docker Image para saber se ele apagou. Ele apagou. Eu vou deixar somente... Qual que eu deixo? Vou deixar somente a primeira. Vamos apagar esse aqui também. Comando para apagar a imagem, Docker RMI, que é Remove Image. Ele já apagou. Olha a quantidade de fragmentos que ele cria. Ele vai criando fragmentos de sistema operacional. Por exemplo, eu baixo uma imagem, ele guarda, ele armazena tudo que tem ali dentro. Quando você vai baixar uma imagem que ele identifica que ele vai precisar usar aquele fragmento e que você já tem, ele utiliza, ele acaba não trazendo tudo. Por isso que ele é todo fragmentado e ele sobe num tamanho bem pequeno somente com aquilo que é necessário. Então beleza, Docker Image de novo, vamos lá. Bom, então agora a gente vai gerar o nosso container. Vamos só dar um Docker PS novamente aqui para a gente ver. Desculpa, Docker Image só para a gente ver o que a gente tem de imagem. Tá, então vamos gerar nosso container a partir dessa imagem. Bom, vamos lá agora para a sequência de parâmetros que a gente vai utilizar. Primeiro a gente vai utilizar o comando docker run. O docker run ele vai gerar um container a partir da imagem que nós baixamos lá do Docker Hub, ok? Então vamos lá, docker run -d. Esses parâmetros -d ele é de detached, ou seja, desatachado. Se eu não utilizar isso aqui quando eu subir o container, ele vai travar ao terminal. Então sempre use o comando, o parâmetro -d, docker run -d. Aí a gente vem --name, eu vou dar um nome para esse meu container, tá bom? Eu vou colocar lab, o nome do meu container vai chamar lab. Aí logo em seguida eu vou dizer para ele, como eu tinha falado no início do vídeo, a gente precisa dizer em que porta ele vai rodar. Em que porta ele vai rodar internamente e em qual porta ele vai rodar externamente. Qual é o exposed, qual é a porta que a gente vai fazer o exposed. Então eu vou colocar aqui lab -p, né, de porta, e eu vou dizer para ele o seguinte, olha, eu quero que ele rode na porta 8080 externa e internamente ele rode na porta 80. E por último a gente vai referenciar a imagem que a gente vai utilizar. Eu prefiro utilizar sempre o ID, então eu pego o ID e coloco aqui no final, tá? Vamos ver se ele vai subir. Bom, a princípio ele subiu, tá vendo? Ele me dá esse token aqui.
Vamos dar um docker ps de novo para a gente ver quais são os comandos que estão, quais são os containers que estão rodando. Ó, o nosso container é esse aqui, nós chamamos ele de lab e ele subiu a 7 segundos, na porta 8080 externa e na porta 8080 interna. Como é que a gente pode testar? Primeiro eu costumo fazer um teste interno utilizando o navegador texto chamado curl, que a gente utiliza para tudo, tá? -i, eu vou colocar o que? Como é que eu faço para acessar? Como eu disse para vocês que a porta 8080 vai estar acessível para o mundo, então esse container está rodando na minha máquina, eu vou só colocar localhost, dois pontos e a porta, né, 8080. Vamos ver se vai funcionar. Olha lá, ele já me trouxe um 200, então está rodando, ó. Servidor o Nginx na versão 1.25.3, a data que ele foi criado agora dia 2 de fevereiro, esse GMT, é porque está em GMT, né? Enfim, está funcionando. Qual é a outra forma que eu tenho de gerar isso? Vamos voltar lá no console do Docker, voltei aqui, ó, e vamos, ó, ele já entrou o container novo, tá vendo, pessoal? Ó, ele já trouxe aqui o container novo. Quando nós utilizamos a primeira vez, ele só tinha esses dois, então ele já tem esse cara novo. Como é que a gente testa por aqui? Só clicar aqui, ó. Olha o que ele vai fazer. Espera aí, ele levou para o outro lado. Estou com dois monitores, ó. Tá vendo? Ele abriu para mim a página de boas-vindas do Nginx. Então meu container está funcionando perfeitamente, ok? Então com o Docker instalado na sua máquina, você tem a opção de fazer os testes e as ações tanto via linha de comando quanto via interface gráfica. Particularmente eu prefiro fazer tudo por aqui, tá bom? Tem outro comando muito interessante que é o Docker Inspect, que você dá para você pegar algumas informações sobre o seu container, ou melhor, todas as informações. Docker Inspect, Inspect, e aí você vai passar o ID do seu container. Vou passar esse ID aqui, ó. Ele vai trazer tudo, tá vendo? Eu acho que isso aqui é um XML que ele abre e ele tem várias informações aqui dentro. Ele diz para você qual é a imagem, o que está rodando, quanto que tem de memória, quais são qual é o IP que ele recebeu, tá? Ó, ele mostra aqui o volume, tá vendo? Que foi criado para ele. Aliás, nem esse aqui. Onde que está o volume? Espera aí. Enfim, ele traz uma série de informações. Ele diz o que está rodando, ó, Nginx, tá vendo? Ele diz a porta, host port, né? A porta 8080. Enfim, é o comando Docker Inspect. Como eu havia dito no início do vídeo, a gente está fazendo estou mostrando para vocês uma aplicação monolítica, ou seja, ela roda apenas dentro de um container apenas respondendo por ela. No próximo vídeo, nós vamos mostrar uma aplicação baseada em cluster, rodando em cluster, ou seja, vários containers distribuídos em máquinas diferentes, atendendo a um serviço, ou seja, você tem ali um balanceamento de carga de acesso e você tem também a questão de resiliência. Sua aplicação ela ganha resiliência, ou seja, ela ganha mais, não posso chamar de estabilidade, a palavra é resiliência, porque eu tenho mais de um nó, mais de um container respondendo pelo mesmo serviço, tá? Bom, então nós vimos o Docker PS, né, que lista tudo que está rodando para gente, todos os containers. Nós vimos o Docker PS-A, que lista, perdão, o Docker PS ele lista apenas os containers que estão rodando, são esses três aqui. O Docker PS-A ele lista tudo que está rodando, tudo que está parado. Temos também o Docker Images, que lista as imagens que você tem localmente na sua máquina, ok? Um comando interessante aqui, deixa eu dar um Docker PS, por exemplo, se eu quiser parar esse meu container em Nginx, como é que eu faço? Eu faço o seguinte, eu pego o ID dele aqui, ó, simples assim, e escrevo Docker Stop e o ID dele. Ele vai parar, ó, já parou. Vamos dar um Docker PS para ver se ele realmente parou. Olha lá, só tenho dois containers rodando. Se eu quiser subir ele de novo, como é que eu faço? Agora, para eu poder pegar o ID dele, ele parou, certo? Eu vou ter que dar um Docker PS-A para ver tudo que está rodando. Qual é o ID dele? Agora eu tenho que procurar aqui. Nós chamamos ele de lab, ó, é aquele primeiro lá de cima, tá vendo? Eu vou pegar o ID dele e vou fazer o comando reverso. Docker Start e o ID. Será que ele subiu? Vamos ver, Docker PS. Tá lá, ó, subiu, tá vendo? Subiu aqui.
Se eu quiser deletar ele, como é que eu faço? Será que eu consigo deletar ele rodando? Nesse momento ele está rodando, ó, 2 segundos. Dá sim, docker rm, vou colocar o ID. Será que ele vai deletar? Eu acho que não, hein? Ele vai dizer que está rodando, ó, e aí ele pede para que você force. Então ele está dizendo que para você deletar, primeiro você tem que parar. Mas eu posso ou fazer um force para remover. Eu posso fazer um docker rm, vou colocar aqui o ID do container e no final vou botar um "-f" de force. Ele vai parar, ele vai remover o container. Então, mesmo que eu dê agora um docker ps "-a", ele não vai mais aparecer. Apesar que está aqui. Mas ele removeu lá o container. Se eu quiser remover a imagem, de novo, vamos lá. Docker images. Tem a imagem aqui. Vamos remover o Nginx. Docker, vamos remover a imagem de Nginx. RMI. E aqui eu coloco o ID do container para ele poder remover. Ele reclama, diz que tem coisa rodando e é o nosso container que está rodando, não parou na verdade. Tem que ver porque já já. Docker RMI, vou dar um "-f" aqui, ele vai deletar a imagem. Docker RMI é o "-f", ele está dizendo. A imagem está sendo usada pelo container tal, eu tenho que parar ele. Vamos lá. De novo, docker ps para parar esse cara. Ele já parou, mas ele ficou... Ah não, tá aqui. Ih, pessoal, eu peguei o container errado, hein. Eu parei o uptime kuma, ó. Eu matei o cara errado. Caramba. Ah, meu Deus, vamos lá, docker. Vamos remover direto. Docker rm. Esse cara "-f". Vamos ver se ele deixa. Parou, ok. Agora vamos lá nas imagens. Docker images. E vamos remover o Nginx. Agora acho que a gente consegue. Estava rodando. Docker rmi imagem. "-f". Bom, agora ele removeu, ó. Tá vendo? Como eu fiz no início, né? Ele desmarcou, né? Tirou a tagzinha e deletou, tá? Então, a gente viu aqui uma série de comandos Docker. O que mais que eu posso ver com vocês? Eu acho que era isso que eu tinha para mostrar na questão de comandos, ok? Então aqui a gente viu a interface gráfica e aí agora a gente vai ver o Portainer. Vamos ver o Portainer. Deixa eu trazer ele para cá, ele já está rodando. Ó, muito legal, pessoal. Esse cara aqui você faz vários gerenciamentos. Ele é um pouco parecido com o Docker, só que ele tem muito mais recursos. Essa aqui é a home dele, tá? Esse Portainer, só lembrando, tá? Olha para onde eu estou chamando ele, ó. Tá vendo aqui? Porta 9000. Foi exatamente o que nós vimos aqui, ó. Docker ps. Opa, escrevi errado. Ó, ele está rodando na porta 9000. Ó, só tem ele rodando, tá vendo? Porta 9000. Então, ele está rodando aqui. Localmente na minha máquina. Aqui você pode criar usuários, você pode criar equipes, né, regras para essas equipes, cria ambientes, né, notificações, enfim. E aqui você já tem um painelzinho, ele mostra para você exatamente o que você tem. Bom, o que a gente tem aqui? Nós temos 20 containers, aquele monte de container lá, só que apenas um deles está rodando, né? O restante estão todos parados. Clicou aqui, ele vai te mostrar tudo, ó, o que está e o que não está. Tá? Eu posso chegar aqui e eu posso simplesmente deletar. Tem página 2? Tem. Página 2, só tem um rodando. Vamos deletar por aqui, pelo Portainer, vocês vão ver que é muito mais fácil. Ó. Vou sair deletando todos esses containers, não precisa se assustar não, porque esses containers são de vídeos passados que ficaram aqui, tá bom? Então eles ficam aí como exited, ocupando espaço. Eu posso deletar por aqui, mas também tem um comando que eu lembrei agora, que a gente pode fazer lá pela linha de comando, que eu acho que o nome dele, deixa eu limpar a tela, é Docker System Prune. Acho que é isso. O que ele faz? Ele vai pegar tudo que não estiver sendo utilizado, que é aquele monte de lixo que vocês viram ali, de containers que são de outros trabalhos, e vai listar. Olha lá, ó, todos os containers parados, tá vendo? Todas as redes, todas as imagens, enfim, tudo que tiver cacheado também, tiver em cache, ele vai limpar. Então ele vai deixar rodando somente o que ele vai deixar na máquina somente o que estiver rodando. Pergunta se eu quero confirmar. Eu vou dizer que sim. E aí ele limpou tudo, pessoal. Ó. Tá vendo? Esse monte de fragmento. Olha lá, limpou. Só ficou o uptime kuma. Então você consegue fazer tanto pelo Portainer quanto via linha de comando, tá?
Aqui ele mostra as imagens, ó, as redes que tem, os volumes, né, que eu falei para vocês. Você pode pegar aqui e deletar um volume. Eu posso deletar porque eu já sei que deixa eu clicar aqui para ver de quem é, porque eu já sei do que foi apagado, tá bom? Então eu posso chegar aqui e posso mexer. E aqui os eventos, evento que foi logado, host, enfim, o Portainer ele é uma ferramenta muito útil. A ideia aqui não é falar sobre o Portainer, mas sim mostrar ao que ele se propõe, né? Ele tem integração também com você consegue instalar ferramentas nele, tem integração com o Kubernetes, enfim, é uma ferramenta muito legal para você explorar e é um recurso que você pode aí sim administrar profissionalmente. Você pode usar ele como uma aplicação profissional, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa de linha de comando, tá? Eu acho que pelo que a gente já falou aqui, você já consegue se virar bem na sua máquina. Qualquer comando Docker você tem documentação vasta na internet, tem muita coisa, ok? E no próximo vídeo, bom, deixa eu encerrar aqui o nosso lab e eu volto aqui para a gente encerrar o vídeo. Bom, pessoal, esse foi o nosso segundo episódio. Nós falamos muito sobre Docker, sobre linha de comando Docker, sobre a interface do Docker e no final mostrei para vocês o Portainer, tá? Eu espero sinceramente que tenham gostado do vídeo. Como eu disse no início, tem sempre que agregar alguma coisa para vocês. Eu trouxe todos os comandos básicos ali que eu acho que pode agregar e, como eu disse agora há pouco, tem uma documentação vasta. Então, por favor, se você tiver alguma sugestão, se você tiver alguma dúvida, algo não ficou claro para você, ou se você tiver até uma nova sugestão de vídeo para o próximo, acrescentar alguma coisa ali, deixa um comentário. Eu respondo quase que em tempo real, ainda mais agora que eu estou livre esses dias, né? Vou tirar uns dias de férias, vai ajudar bastante, tá? Se inscreve no canal, curte, compartilha com quem você achar que esse vídeo possa ser interessante. E no próximo vídeo, no próximo episódio, no terceiro episódio, eu vou mostrar para vocês o Docker Swarm, que é o conceito de cluster do Docker. Conceito não, né? É um tremendo cluster. E aí, quem começa a trabalhar com Docker Swarm, a criar o cluster, vai entender muito mais fácil quando pegar o Kubernetes pela frente, porque tem muita coisa parecida. Claro que guardando aí as devidas proporções. O Kubernetes é muito maior, é muito mais amplo, tem uma capacidade de resiliência absurda, mas o Docker Swarm, na empresa onde eu trabalho, ele já é amplamente utilizado com os Zabbix, para você poder dividir lá entre os clusters, lá, os proxies dos Zabbix, tá bom? Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. Um abraço, até a próxima. Valeu!